combate acontecendo, numa intensidade nunca antes vista. E o alvo desse combate é você. Ao longo da história, muitas foram as batalhas travadas. Mas existe algo em comum em todas elas. Vence aquele que sabe exatamente o que e como. Estamos vivendo não só alguns problemas, como sempre houve na história, mas que estamos vivendo tempos diferentes, tempos mais fortes, podemos dizer, em que o combate não é apenas um combate político, não é apenas uma questão de lutas econômicas entre países e questões mais materiais. No fundo, é um combate espiritual. Assim como no Antigo Testamento, Deus libertou o seu povo do faraó, no Novo Testamento e na obra plena, tanto que o Antigo é profecia, no Novo Testamento o Senhor está nos libertando de inimigos, e de inimigos muito precisos, com batalhas muito específicas. E que estamos numa situação, podemos dizer, dramática, não é? Lá em Portugal, atualmente, em cada 4 matrimônios, 3 terminam em divórcio. Em Lisboa, por exemplo, na capital, já só 4% dos católicos batizados frequentam a missa ao domingo. Nos Estados Unidos já começaram surgindo clubes satânicos em escolas. Estamos chegando ao impensável. Aqui nós não estamos iludidos, aqui nós não estamos inventando história, aqui nós estamos alicerçados na Palavra de Deus, nas moções do Espírito Santo, no magistério da Igreja, nos santos padres, em toda a história da Igreja, em 2000 anos em que a Igreja anda anunciando o reino de Deus. Porque é preciso sair de um reino de trevas e entrar no reino de luz. Existe algo que é inegável diante de toda essa realidade. Uma força maligna paira sobre nós. Ela cresce a cada dia. Pode ser sentida mais intensamente a cada instante. Quanto mais nós vemos o impacto dessas forças do mal, tanto mais precisamos entender a importância e a necessidade de nos unirmos ao mundo sobrenatural. Não sejamos vítimas de tantas façanhas, dessa ilusão perene, dessa manipulação das forças malignas que atuam neste mundo. A divina providência colocou ao nosso lado um amigo, um irmão, um consolador. Colocar-se sob a proteção do anjo da guarda muda muito o curso dos acontecimentos pessoais da nossa vida. E naquele momento ela olhou para mim dentro do carro e disse: eu sou o anjo que a senhora pediu a Deus que enviasse para tirar a senhora e os seus filhos, seu esposo dessa situação. Hoje eu posso dizer que eu vi a face do meu anjo da guarda. Nunca como antes em toda a história foi tão urgente e necessário suplicarmos a intervenção dos santos anjos. Podemos dizer que o homem alcança 4 frutos primordiais através do seu anjo da guarda. O primeiro fruto é fazer a alma prosseguir para obter a graça que necessita. O segundo fruto é desviar-nos para não cairmos em pecado. O terceiro fruto é o de levantar-nos após a queda. E o quarto fruto é dificultar a ação do inimigo toda vez que este pratica suas investidas maléficas contra o homem. Isto é, uma graça especial de proteção. Há uns 15 anos atrás, eu terminei a faculdade, eu sou do Rio Grande do Norte, e fui fazer pós-graduação em São Paulo. A minha pós-graduação era numa faculdade que ficava numa avenida bem perigosa de São Paulo. Durante o dia era bem movimentada, mas à noite era uma avenida muito deserta, a Avenida Santo Amaro.
e chegando lá, a forma que eu tinha para me locomover era de ônibus. Então, tendo em vista o perigo que aquela avenida oferecia, nós tínhamos o costume, eu e as minhas colegas, da gente se reunir quando acabava, após, por volta das 10, 10h30 da noite, da gente ir para a parada de ônibus, todo mundo junto. Só que nesse tempo, fazia uns 5 meses que eu estava lá, nesse dia, eu lembro que passou um ônibus, todo mundo subiu e eu me vi sozinha na parada de ônibus. Então, quando eu olhei para um lado, olhei para o outro, já percebi aquele medo, né? Aquele perigo iminente e aquele pavor tomar conta de mim. Vivemos um tempo em que os perigos que nós enfrentamos nos ultrapassam. Nos sentimos ameaçados por todos os lados. Há perigos que ameaçam as famílias, a educação dos filhos, os relacionamentos, perigos que ameaçam a igreja, a salvação das nossas almas, perigos que ameaçam o curso da humanidade. E tudo isso acontece por uma razão. Quanto mais nós nos esquecemos do auxílio dos santos anjos, da vida sobrenatural, tanto mais as nossas vidas se tornam um campo aberto para a ação do inimigo de Deus. O homem, perante o mundo espiritual, é indefeso. Dificilmente por nós mesmos somos capazes de reconhecer as astúcias do inimigo. Afinal, ele, por natureza, é mais inteligente que o ser humano. Ele consegue colocar armadilhas que nós, em um primeiro momento, somos incapazes de reconhecer. E quando reconhecemos, é somente pelas consequências dolorosas que as nossas escolhas erradas trouxeram consigo. O livro de Daniel, falando desses tempos de angústia, diz que São Miguel, surgirá Miguel, que defenderá o povo santo de Deus, que será o nosso grande, a nossa grande ajuda do céu para problemas que nos ultrapassam, para problemas que nos oprimem, que no fundo estão destruindo a humanidade. E os seus santos anjos. O livro do Apocalipse, se nós pegarmos, está cheio de referências à missão dos anjos nesses combates finais, né? E da presença dos anjos na vida da igreja. Então, isso tudo nos recordam essas verdades. É tão importante e tão animador lembrarmos que neste combate, nós estamos rodeados, assistidos desse exército celeste, que é muito eficaz. Os anjos são, em capacidades naturais, são superiores aos homens. A sua inteligência é mais profunda, a sua vontade é mais firme e tem capacidades naturais, para nós podem parecer milagrosas, também sobre a sua capacidade de agir sobre o mundo material. Foi em busca desse socorro de Deus que nós peregrinamos até a França. Fomos em busca de uma graça especial, que pudesse, nessa quaresma de São Miguel, ser capaz de mudar o rumo da nossa história, sim, transformar as nossas vidas. E temos certeza de que não retornaremos de mãos vazias. Agora, chegou a hora de introduzirmos você neste mundo sobrenatural. Deus quer que honremos São Miguel e as graças que fez a outros por sua causa. Para que o honremos, sua soberana providência dispôs que visivelmente São Miguel se manifestasse em alguns lugares e os tomasse por seus, para que ali fôssemos receber os favores que, por meio deste sublime Espírito e fidelíssimo servo de Deus, o Senhor nos quer conceder. Essas aparições são argumentos de que Deus deseja que veneremos São Miguel e nos aproveitemos de sua intercessão. A nossa peregrinação começa no departamento da Mancha, na França, no chamado Monte Saint-Michel,
uma verdadeira fortaleza com 900 metros de circunferência, edificado para a honra do grande arcanjo. A história do Mont Saint-Michel tem a ver com as experiências místicas de Santo Alberto de Avranches. Esse santo teve uma visão do glorioso São Miguel, que apareceu a ele e pediu por 2 vezes que ele construísse uma capela em sua honra lá no alto daquela montanha que fica à beira-mar. Pelas 2 vezes, o bispo não obedeceu. Já na 3ª vez, quando São Miguel apareceu, ele, sério, tocou a cabeça do bispo, lembrando-o do seu pedido, e foi só aí que o bispo fez, então, essa capela em honra do glorioso São Miguel. E olha que impressionante, o toque de São Miguel ficou marcado no crânio do bispo. Hoje em dia, nós podemos ver o crânio e tem a marca do dedo de São Miguel tocando na cabeça de Santo Alberto de Avranches. Essa história marca um dos momentos desse, que é um dos santuários mais conhecidos do mundo, em honra do glorioso arcanjo São Miguel. Existe algo marcante nas primeiras peregrinações destinadas ao Monte São Michel. Grande parte dos peregrinos iam a este lugar em busca de proteção e libertação das investidas do mal. A busca primordial dos fiéis era exatamente essa: proteção, libertação. Nesse momento, eu já comecei a invocar a presença do meu Santo Anjo da Guarda, com uma oração que a gente aprendeu desde pequenos. Os meus pais sempre alimentaram em nós essa devoção, aos Santos Anjos. Então, naquele momento, eu já comecei a pedir a presença do meu Santo Anjo da Guarda, Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador. E aí, para completar, quando eu olhei para trás, eu vi 2 rapazes se aproximando, e nesse momento, no desespero, vinha um ônibus, eu dei com a mão, pedi parada, mas esse ônibus não ia para nenhuma avenida que eu conhecia. Eu conhecia muito pouco, na verdade, fazia pouco tempo que eu estava lá. E aí eu acabei não subindo nesse ônibus. E quando o ônibus saiu, assim que o ônibus saiu, um desses rapazes já passou a mão no meu pescoço, me arrastou para a parada da ponta, que era um daqueles corredores de ônibus, e começou a me ameaçar muito. À medida que nos aproximamos do Monte São Michel, de uma maneira sobrenatural, cresce em nós o sentimento de proteção e segurança. Todos os elementos deste lugar nos fazem testemunhar a poderosa proteção e ação do ministério angélico, de maneira especial do arcanjo São Miguel. Com o livro dos nomes dos membros do exército de São Miguel em nossas mãos, é inevitável não fazermos memória dos milhares de testemunhos que nos chegam diariamente e que comprovam a proteção eficaz do valoroso arcanjo Miguel àqueles que a ele consagram as suas vidas. Tu és a arma fortíssima de nosso socorro e uma muralha contra nossos inimigos visíveis e invisíveis. Por ti, os reis católicos alcançam os troféus de suas vitórias. Por ti, os capitães dos exércitos do povo cristão vencem, ignominiosamente desfazem as hostes dos infiéis. Por ti, toda luz da graça, profecia, sabedoria, proteção e virtude se dá a nós. E aí, nesse momento, eu tinha acabado de sentar na parada, apareceu uma senhorinha, e quando eles viram a senhora, eles bateram em retirada. Eu comecei a chorar copiosamente e chorei muito, e aquela senhora me abraçou, disse: minha filha, você estava sendo assaltada. E aí depois eu fiquei me perguntando, porque assim, o mais natural é que aquela senhora tão inofensiva tivesse sido também refém daqueles rapazes, né? Mas não foi o que aconteceu. Eles foram embora, ela me acolheu,
me acalmou. E aí eu falei, e agora eu não vou ter como voltar para casa, porque eles me levaram tudo. E ela disse, não se preocupe, eu vou pagar a passagem para você voltar para sua casa. Então, assim, hoje eu posso dizer que eu vi a face do meu anjo da guarda. Aquela senhorinha, ela tinha a face do meu anjo da guarda. Subir a escadaria do Monte São Michel rumo ao cume do monte é uma das maiores provas da peregrinação. 350 degraus nos separam da experiência sobrenatural de nos aproximarmos e contemplarmos a surpreendente imagem de São Miguel, que com a sua espada desembainhada nos revela a vitória de Deus sobre todo o mal. À medida que subíamos aqueles degraus, as histórias, lutas, dificuldades e intenções de cada membro do exército de São Miguel eram muito vivas em nossos corações. Afinal, essa é a experiência da Quaresma de São Miguel. Uma experiência de sacrifício que, dia após dia, degrau após degrau, nos aproxima da grande vitória. É impossível ficar insensível a tanta beleza. Incomparável encontro da natureza com a arte, a que é preciso dar o seu verdadeiro nome: maravilha. Contemplar o rochedo surgindo do mar e erguendo no seu cume uma igreja deixa a alma impregnada de toda a doçura da presença de Deus e somos atraídos a um recolhimento ainda mais profundo neste lugar de oração único no mundo. O nosso olhar interior alarga-se ainda mais para Deus. Ao chegarmos ao cume e contemplarmos a beleza magnífica deste lugar, uma grande confiança e certeza da vitória inunda o nosso coração. Não há dúvidas de que o mar se agitou e a terra estremeceu, quando o arcanjo Miguel das alturas desceu. Sim, ele desce continuamente para vir em nosso socorro.
Amanhã a nossa peregrinação continua, agora em direção ao terceiro local de maior importância erigido em honra a São Miguel Arcanjo. Eu convido você a vir conosco